Começar, Dona Rosalinda, vamos começar? Acho que hoje é a gente. Hoje somos nós. Para quem tá aí. Buenas. Pais e mães na amorosidade. Então, boa noite, né? Vamos começar mais uma segunda-feira. E nessa segunda-feira é engraçado, né? Depois do Dia das Mães ainda vem essa carta do Pais e Mães na Amorosidade. É a carta número 20, carta de amor, né? Número 20, opa. É a carta número 20 de amor. Então, é engraçado que passa o Dia das Mães e vem essa mensagem, né? Pais e mães na amorosidade. Olá, tudo bem? Em tempos de tempestade, espero que tuas raízes estejam firmes na fé e no amor. Sei de teus medos e de tuas angústias. Sei da dificuldade que encontras nos passos que dá. Mas sei que se buscares dentro de ti, achará o necessário para que tudo possa ser leve e tranquilo. Como não imaginas que pode ser? Mas venho te falar sobre aquele que te foi entregue à guarda, e só pertence a ele mesmo e ao Pai do qual ele provém. Não te esqueça que mesmo que te pareça frágil, não carrega a inocência qual lhe atribui. Veio porque implorou para vir, e tem seu caminho escrito pelo Pai. Ele pertence ao todo e ao nada. Assim como você, é um espírito tanto como você, e tem suas provas marcadas e medidas conforme a necessidade e merecimento. Então, não te pertence a escolha do seu caminho e a sua prova, e as suas provas. Por que carregas a culpa que não é tua? Não tome para ti a culpa, a razão ou até mesmo o que pode, até mesmo decisão. Essa carta tá o poder da decisão, que só pertence àquele que te gerou, que a todos gerou. Não tentes segurar o que não deve ser segurado. Apenas aceite teu irmão, que veio na forma do teu filho, como ele veio para ser, e com a obra que o mesmo veio realizar. Ele será a tua prova e tu serás a prova dele. Nada mais, nada menos do que podes e deves ser, conforme a obra do Pai. Não te agarres a este ser como se fosse sua âncora, sua salvação, e como se ele fosse como se ele fosse você mesmo, retornando em um outro caminho. Em essência são um, mas em manifestação encarnada devem ser dois. Não tome suas dores e não tome sua força. Deixe que ele experiencie seu jugo. Sua missão junto a este ser é apenas lhe servir como exemplo e prova, lhe sustentar a existência no momento de fragilidade e depois trabalhar em ti o desapego, quando ele seguir o rumo ao seu próprio jugo. E entendas que o peso do jugo que ele carrega não te pertence. Caminhe sem culpa, pois nada pode desviar, nada pode prevenir, pois tudo já foi escrito. E quando há dúvida sobre qual caminho seguir e como deves orientar este filho que te foi entregue, lembre que
Como pai amoroso que é, Deus te oferece até o exemplo. Sim, quando Ele te deixa cair e espere que tu chame por Ele para te estender a mão. Quando Ele deixa que tu experiencie tuas dores e carregue seu jugo, te permitindo buscar assim a lucidez e descobrir a força que carregas na tua essência. Como pai paciencioso que espera o teu tempo, sem te impor prova alguma que não estejas preparado. Então, olhe para o nosso Pai com amor e aprenda a amar a tudo que Ele te coloca e saberá como conduzir com amor verdadeiro, sem as armadilhas das posses e das paixões, aquele que te foi colocado à guarda. Estarei sempre ao teu lado. Lembre sempre que te amo, Espírito sem nome. Então essa carta ela vem falar sobre a questão das posses e das paixões dos pais. A gente quando se torna pai, isso para mim é recente, fazem 3 anos que eu tive meu primeiro filho. Acho que a maior dúvida é o que eu faço agora. Eu lembro de pegar aquele bebê no colo, olhar para ele e dizer: e agora, José, o que eu faço? Eu tenho uma criança nos meus braços. Foi essa frase que eu disse quando cheguei da maternidade com a minha primeira filha. E agora? Eu fiz assim com as mãos, que eram muito frias. Imagina que a neve assim em cima do peixe. E agora? Daqui a pouco a minha chorou. E agora? Menina. Porque assim, não é só a questão do trocar uma fralda, mas como é que eu vou conduzir esse ser humano? Como é que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar? Como é que eu vou me portar adiante? Mas não dá para antecipar nada. Não dá. E é uma experiência que tem que ser vivida. Esses dias eu estava conversando com uma mãe, ela disse assim: cara, eu detesto os pitaqueiros, porque geralmente é quem não tem filho e diz assim: ah, porque com meu filho eu vou fazer isso, com meu filho eu vou fazer aquilo, com meu filho eu não sei o quê. Eu disse para ela: uma das maiores lições que eu tive como mãe é que a gente gospe na testa. Porque tudo que a gente diz que não faz, ou tudo que a gente diz que não vai ser, a gente é. E a gente faz exatamente, a gente paga a língua. Meu filho não vai fazer isso, pois meu filho vai lá e faz. E aí eu pago a língua. E a gente, quando os filhos crescem, quando eles são pequenos, a gente tem aquela coisa, né? Eles são frágeis. A gente acha eles frágeis. Eles têm a necessidade que um outro irmão guarde, né? O guarde para que ele possa crescer, evoluir, que alimente, que o vista, que segure a mão, né, e que proteja, de alguma forma, né? E aí eles crescem. E muitas vezes a gente esquece que eles cresceram, a gente não percebe. E nesse momento que eles são pequenos, a gente exerce a nossa tirania de tomar posse. Tu vai fazer isso, tu não vai fazer aquilo. Não interessa o que tu quer, tu vai fazer o que eu quero. Não me interessa o que tu quer agora, o que tu acha, o que tu pensa. Tu vai ser o que eu estou dizendo para te ser. Quando eles são pequenos. É uma coisa maior que o pai dá comida na hora que eles acham que deve, não porque ele chora de fome. Ele já começa a me querer impor o que eu acho. E a quantidade que acha que tem que dar. A natureza. Tanto que hoje existem algumas vertentes que nem chamam da livre demanda, né? Da amamentação, que é uma coisa que muita gente acha horrorosa, mas é de tu alimentar quando o bebê chora, ele pede, e até onde ele quer. Não é enquanto a mãe quer. Aí tem gente que diz assim: ai, que absurdo, não sei o quê. Para alguns não é, para outros não. Já é longo tempo que a mãe fica ali
Imagina, às vezes com o Miguel eu ficava 4 horas, 3 horas com ele no peito. E eu ficava, fazer o quê? Tive que aprender a ter paciência. Só que assim, ó, hoje ele fala, ele diz quando ele quer comer, ele diz quando ele não quer, o que ele quer. Ele, às vezes, ele olha a roupa e diz, não quero vestir essa roupa, eu quero essa roupa. Né? E aí, esses dias ele gritou comigo, ele falou comigo do mesmo jeito que eu falo com ele. Vai fazer tal coisa. Aí eu olhei pra ele, eu tava pegando um negócio da geladeira e ele disse, mamãe, põe na geladeira, para de mexer na geladeira. Aí eu olhei assim, eu digo, mas o que é isso? Aí veio no meu ouvido, isso é tu falando. Isso é exatamente como tu fala com ele. Pois é, no passado, a mãe foi pequenininha, não acredito isso aí. Lembrando da Dona Hermínia, né? Aquela mãe lá. Nossa, qual que é fiel do jeito que a gente é. E aí e a gente exerce sobre eles as nossas paixões. Foi muito engraçado que esses dias, os nossos medos, toda aquela carga que a gente tem com os nossos pais, a gente joga para os nossos filhos. E esses dias eu estava falando com o mentor e ele disse assim, Michele, te reconcilia com teu pai. Tu tem até o nascimento dessa bebê para te reconciliar. Porque senão tu vai passar com ela que tu passou com teu pai, só que numa posição diferente. Tu precisa disso. E aí foi muito louco, porque esse final de semana caiu meu aniversário exatamente no Dia das Mães. E aí eu comecei a refletir sobre essa relação. Desde que o mentor me falou isso, eu comecei a refletir. Eu disse para ele, olha, sozinha eu não sei fazer isso, eu preciso da ajuda de vocês, então se vocês puderem me oferecer um caminho para mim seguir, eu agradeço muito. Eu fico muito grata e eu me disponho ao trabalho. E aí foi muito louco que esse final de semana me veio um insight, né? Eles me entregaram uma coisa para me pensar. Eu sempre disse para o meu pai que ele não era presente. Eu sempre queria me sentir pertencente a alguma coisa. Eu lembro que por muitos anos eu dizia assim, eu não pareço com ninguém da minha família, porque eu não sou parecida com a minha mãe, eu não sou parecida com meu pai. Aí eu não entendia como eu podia ser tão diferente de todo mundo, porque eu sempre achei que era a ovelha negra da família, que eu não parecia com ninguém. Aí começou, o Eduardo e a minha madrasta começaram a conversar, desde que eles dois começaram assim, que eu comecei o relacionamento com o Eduardo, eles sempre conversam um com o outro. E esses tempos, desde o ano passado, ano retrasado, que meu pai se mudou para a praia, a gente começou a visitar, levar o Miguel. E aí a minha madrasta e o meu marido têm um joguinho que eles ficam conversando e dizendo assim, mas vai dizer, não é igual? Os dois fazem exatamente a mesma coisa. Eles estão falando, daqui a um pouco eles esquecem o que eles estão falando no meio da conversa, vira as costas e sai como se a conversa tivesse acabado, mas tu fica no vácuo, porque a conversa não acabou. Ou eles estão assim no meio de uma frase, esquece o final da frase, vira e vai fazer outra coisa. Ou tá conversando contigo, a TV tá ligada, e aí daqui a pouco eu desvio o foco para a TV e esquece que estava falando contigo e fica... E aí parece que tu tem que dar um tapa. É que não é de vez em quando, isso é uma regra, não é exceção. Sempre acontece isso. E aí a minha madrasta falando das coisas que como meu pai age, E aí o Eduardo olhou para ela e disse assim, a Michele ela não percebe, mas ela é exatamente igual ao pai dela. Eles falam do mesmo jeito, eles ficam putos da cara do mesmo jeito, eles estouram nas mesmas coisas. E é engraçado, assim, ela falando,
para aquelas pessoas que eles consideram deles, eles são capazes de voar sem pensar. Eles voam no pescoço de qualquer um que eles sentirem que está agredido. Eles defendem a alcateia deles com uma força, que eles chegam a odiar outras pessoas só para defender a alcateia. E às vezes, coitadas, as pessoas nem sabem por que erraram, mas eles tiram umas coisas do além, assim. Só eles sabem por que eles estão bravos, ninguém mais sabe. E aí eles foram citando características do meu pai que se encaixam exatamente como eu sou. E aí esse final de semana veio a percepção de toda a minha mágoa, de todas as coisas que eu escolhi sofrer pela ausência do meu pai. Eu nunca me permiti entender que ele era muito mais presente na minha vida do que eu imaginava. Eu sempre disse, meu pai não fazia parte da minha vida, meu pai era ausente, meu pai não estava junto comigo. Não, ele estava. Ele estava na minha forma de no meu comportamento, nos meus gostos, no meu bom humor e meu mau humor, que é muito parecido com o dele, na forma de falar, na forma de se posicionar, no sim e no não, que é muito parecido. Ele estava muito mais presente do que qualquer outra pessoa. Só que, no momento... Oi? Que nem o caso da tua filha, podia trazer um carro, se não tiver só uma viagem, mas quando ele se separou da tua mãe, tu não fez a função dele com a tua mãe. Entendeu? Que nem no caso teu, como eu disse, que se tu não se resolvesse, quem sabe a tua mãe não se resolveu com ele nessas questões, e tu veio fazer a função dele. A função, daqui a pouco eu trouxe aquilo que ela não tinha capacidade de trabalhar com ele. É a mesma coisa daquele nosso colega aqui, que é muito parecido com meu pai. Sim. E para mim poder trabalhar coisas que eu não conseguiria trabalhar com meu pai, teve que vir alguém muito parecido para me dar os pedalaços. Separa e a outra pessoa aí. O Ded. Separa e o outro é igual. Assim. É o karma em si. É o karma em si. De um jeito ou de outro, isso o mentor sempre diz pra gente aqui. Vocês podem não trabalhar aqui dentro, mas lá fora vocês vão trabalhar. Se vocês não vierem para cá, vocês vão trabalhar em outro lugar. Não precisa, não se sintam mal por não ter vindo. Se não vierem é porque não tinha que vir. Mas o que vocês vão ter que trabalhar vai ser trabalhado aqui ou em outro lugar. E a mesma coisa com as pessoas. Eu estava na mulher fazendo a sobrancelha e do nada assim ela começou a chorar. A gente estava conversando assuntos aleatórios, assim, sem nada, nossa, motivo, foi assim. Daí paramos tudo, daí eu fiz uma técnica com ela, pensa, ela daqui a pouco ela voltou tranquila, assim, daí disse, eu nunca tinha tocado nesse assunto com ninguém. E era com a mãe. E a gente como filhos... Né? E nós como pais temos o costume de tiranizar os filhos quando pequenos, porque a gente acha que isso é sinônimo de educação. Mas ao mesmo tempo que a gente tiraniza eles quando são pequenos, nós também nos tiranizamos porque a gente acha que a gente é a razão de tudo. Por que meu filho fez isso? Pois é, ele fez porque ele tinha que fazer. Porque foi uma escolha dele, não tua. Assim como nós costumamos tomar as escolhas dos nossos pais pra gente. Minha mãe está fazendo tal coisa. Pois é, mas ela não é adulta vacinada. Não foi escolha dela fazer isso? Ou meu pai fez tal coisa porque eu fiz. Porque eu não fui o suficiente. Porque na gente pequena, a gente se põe nessas culpas. Meus pais se separaram porque eu não fui um bom filho. Não.
foi porque eles tinham que se separar. Então, e a gente transforma isso quando vira pais e mães, que a gente acha que tudo é culpa nossa. Nem meu filho esses dias mordeu um colega. Aquilo que a gente considera erro dos pais que a gente não quer repetir, que a gente não vai repetir. Daqui a pouco... Ele está fazendo exatamente igual. Por isso, não julgue seus pais. Porque você pode fazer igual. E muito provavelmente vai fazer. E aí, é muito engraçado, porque, por exemplo, o Miguel esses dias mordeu uma outra criança na escola. E aí eu pensei, ai meu Deus do céu, que educação que eu tô dando para essa criança. Aí depois eu pensei assim, não, ele mordeu por algum motivo. Qual o motivo dele? Por que ele está reagindo dessa forma? E aí eu perguntei para a professora qual a situação. E aí eu descobri que o coleguinha estava batendo em outros colegas e o Miguel foi defender e morder. Ele foi defender os outros colegas. Aí eu pensei assim, que direito eu tenho de brigar com ele se eu fazia exatamente a mesma coisa? Que moral de cueca eu vou dar? E aí eu olhei, assim, eu tive que rir, eu disse, meu filho, quando isso acontecer, conversa com o professor, enfim, eu tive que fazer o papel de mãe, né? Mas lá dentro eu não estava acreditando naquilo, porque eu pensei assim, cara, a gente ensina muitas vezes a defender, e isso é do ímpeto de cada um. Eu sempre tive isso. Como é que eu vou condenar ele por uma coisa que eu mesma faria? Isso é uma reação normal. É uma forma também de comunicação entre eles. Sim. O meu neto levou uma mordida bem aqui assim, ó. Ele mordeu o outro no barriga. Foi onde ele conseguiu, né? A mulher de um amigo meu perdeu vários filhos, ela não conseguia segurar a criança. E um lá ficou de cama a gestação inteira, ele nasceu. Ela fica tanto em cima dele, quer dar os melhores estudos, quer tudo. O guri com 6 anos estava no psicólogo, com crise de ansiedade. Porque era uma pressão muito em cima dele, diz que ela ficava olhando ele dormir para não morrer dormindo. Então, deve ter um caminho do meio aí da coisa inteira. É que nem quando a gente deixa as crianças aqui brincarem livres, né? Eu vejo que nem o Eduardo, ele tem o costume de ficar, lembra de olho que todo mundo tira saco, ele fica assim, né? Cuidando em cima. Tem pais que deixam, né? A criança vai. Então, assim, o que tá certo e o que tá errado? Nenhum dos dois. Só que é um trabalho de desapego ser pai, ser mãe. Aprender a amar de verdade é saber se desapegar. É entender que não é teu. Não é tua propriedade. Tu não é dono de nada. Os filhos só são te entregue à guarda porque são irmãos que se comprometeram junto contigo. E quais tu te comprometeu também com eles. Para participar dessa jornada, para juntos aprenderem, para juntos trocarem essas experiências, né? Nenhuma criança... Tu vai morrer junto, né, sabe? Que nem esses dias teve uma amiga minha que tem uma irmã que tem filhos, e aí tinha uma situação muito complicada e eu olhei para as crianças e pensei assim, o meu pensamento foi muito humano. Que pena dessas crianças ter nascido com essa criatura. Meu Deus, que pena dessas crianças, né? Ter nascido nessa situação com uma criatura dessa. E depois eu parei e olhei e disse assim, não, mas elas nasceram porque quiseram nascer ali. Elas estão desempenhando o papel delas, né? E não são inocentes, elas nasceram porque quiseram nascer ali. E escolheram esse desafio.
Então é a mãe perfeita, que nem muita gente diz assim, eu vejo que muitas mulheres se culpam, homens também, eu quero ser o melhor pai. Não, tu já é o melhor pai, tu já é a melhor mãe. Por quê? Porque foi quem esse irmão escolheu para ser seu pai e sua mãe. Não condena teu pai e tua mãe, porque tu escolheu teu pai e tua mãe. Tu escolheu o teu filho te escolheu. E talvez se a gente se abrisse mais, por pior que sejam os pais, se a gente se abrisse mais as lições que os nossos pais tinham para nos passar, talvez nós possamos libertar os nossos filhos de uma forma mais tranquila. Talvez esses espíritos que Desapegar. de amar que dá uma forma mais punk, né? Às vezes não é tão punk que nem outros. Por exemplo, uma mãe possessiva que nem essa que tu citou, talvez seja pior do que uma mãe negligente. Seja uma experiência mais punk. A negligência vai faltar coisa, né? Vai Ou não. pecar, né? Vai pecar. Ou não. Vai dar exatamente o que aquele espírito necessita. Depende do... Assim como vai faltar para o humano, mas para o espírito é exatamente o que ele precisa. Assim como a mãe possessiva também vai dar de sobra aquilo que ele necessita. Deus deu uma exatamente mentiu. A minha mãe era uma mãe possessiva e eu tenho que aprender a não ser, perdoando a posse dela, perdoando a necessidade dela ser possessiva, dela ser controladora. Exatamente. Sim, uma vez que já percebeu que estava... Buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Consegue, né? Observar que aquele modelo não funciona. Vai prejudicar. Tomara que consiga ser feliz. Tomara que um dia nós consigamos ser felizes, porque felicidade mesmo, dificilmente a gente encontra nesse orbe. A gente tem apenas vislumbres do que é realmente o que significa felicidade, plenitude, unicidade. Dentro das nossas limitações, das limitações a qual o personagem foi exposto, a gente tem pequenos vislumbres. Mas aprender a se desapegar, usar essa prova da maternidade e da paternidade para se desapegar, já é um grande trabalho. E da fé, né? Não é eu. É um processo. Se faltar alimento para criança, sabe? Senão o cara quer tomar o lugar de Deus, né? É. Eu vou ter que dar educação, eu vou ter que Prover. Daí quem provê é Deus, né? Mas aí tu já começa a esquecer de Deus e tu pega... Cara, eu chegou num ponto, eu tava surtando assim, porque parece que meu trabalho não tá rendendo, parece que as coisas não estão rendendo, que eu tô... Aí uma hora eu parei, olhei, assim, chegou pra mim 2 sacos de roupa pra Donatella, mas assim, roupas lindas, sapatos, tudo assim que ela precisava. E aí eu olhei aquilo e eu ouvi a voz do mentor dizendo: tá estressada pelo quê? Eu já te disse que tudo que vocês precisam vão ter. Não é o que vocês querem, mas o que precisa. E aí ele disse assim: percebe que nunca te faltou. E não vai ser agora que eu vou deixar faltar. Cadê tua fé? Eu disse: puta merda. E aí veio, sabe? Tipo, todos os meses as minhas contas eu não tive. Tipo, não sobrou. Mas eu paguei o que precisava pagar. Sabe? As coisas que eu preciso para a Donatella, para o Miguel tá numa boa escola, a Donatella, agora eu tenho os médicos que eu preciso, plano de saúde, sabe?
Por que eu não posso ser feliz? Eu tenho muito mais do que eu precisava. Eu tenho uma casa boa, confortável, sabe? Por que eu não posso ser feliz? Por que eu não posso descansar? Nem hoje que me fizeram dormir o dia inteiro. Por que eu não podia deitar a cabeça no travesseiro e dormir descansada, sem me preocupar? Deixar que o todo trabalhe, deixar que o todo me conduza. Por que não? Na hora que dormir, foi maravilhoso. Sim, coisa boa. Né? Se permitir dormir a hora que sente o sono. E é sagrado, é restaurador. E pai e mãe não dormem desde que os filhos nascem, né? Depois crescem também não dormem, muitas vezes. Então, porque não consegue se desapegar, porque não consegue deixar tranquilo. Até que a mãe ficou sentindo que não estava com todo dia. Não adianta. Até acordar, né? Até conseguir se libertar e dizer, bom, a escolha é deles, não é minha. Se eu tenho fé, larga fé. Fazer o quê? O que tem que acontecer, às vezes não. Às vezes não dá tudo certo do jeito que a gente acha que tem que ser certo. Mas também está certo. Sabe? Então, assim... Não pensa que a sua preocupação vai impedir um acidente. Não vai impedir nada. Nada. Então, assim, o que tem que acontecer, acontece. Né? Quantas vezes? O segundo filho, ele não vem com toda essa pressão que o primeiro vem. Ele meio que se cria sozinho. Ele aprende tudo com o outro. O primeiro, eu tenho que ensinar a caminhar, eu tenho que ensinar a tirar uma fralda, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. O Eduardo já estava tirando sarro. O segundo tu já passou por isso aí. O Eduardo está tirando sarro, ele disse, pelo preço das fraldas, a gente tem que desfraldar com 2 anos, não dá para deixar 3. Se meu filho vai desfraldar quando tiver que desfraldar. Ele fez vários planos. Aí quando eu digo assim, vamos ver como é que vai ser na hora. E ele, tu não segue os planos que a gente faz? Eu digo, pois é, né? É que nunca se realizam os planos. Eu estava conversando com o mentor esses dias. Eu disse, a gente já planejou tanta coisa que não aconteceu. De que adianta planejar e bater cabeça com isso? Mas tudo bem, né? Mas então, que nós possamos compreender essa questão de como ser pais e mães dentro dessa proposta da amorosidade. Que não é ser pai, ser mãe, a maternidade, a paternidade, não é uma prisão. Não é um sinônimo de sofrimento. É bem pelo contrário, é um exercício de autolibertação e de libertação do próximo. Viva e deixe viver. Deixa que teu filho seja o que ele tem que ser. E aproveita para ti ser o que tu tem que ser. Se libertando dos estigmas, se libertando das tuas mágoas, se libertando de tudo que tu pensa que como tem que ser e do jeito que tem que ser. Porque às vezes tu pega o filho e faça as coisas que tu não conseguiu fazer, né? Eu tinha uma tia assim, e daí a guria não queria ter os sonhos que eu não tive. Né? E geralmente nossos filhos não vão para o caminho que a gente quer. Pelos meus pais eu teria sido funcionária pública, né? Eu até tentei, mas não deu certo. Pelo meu pai eu teria sido uma mulher com a boca fechada, extremamente quietinha, passiva. Não deu muito certo, não. Deus não vai dar Ctrl-C, Ctrl-V ali na família, né? Pela minha mãe, eu teria sido funcionária pública, uma pessoa constante, uma pessoa que mora no mesmo lugar sempre, uma pessoa que não se aventura, né, que não corre riscos, né? Não foi bem assim, não. Eu sei que fui amarrada mesmo assim, eu batalhei e comecei a fazer as minhas coisas por conta própria com 43 anos.
Eu tentaram me segurar, só conseguiram até os 18. Nos 18 eu peguei um avião e fui embora. Minha mãe também que eu sofri. É? Você tá lá no convento, tu é meu educada santa, né, hoje. A Mariazinha, que o vô dela disse que educou todos os netos e seguiu o padrão. Veio ela. Acabou com o padrão. Não, mas é bem assim. Se fosse pelos nossos pais, onde é que nós estaríamos? Né? E aí, como é que a gente pode dizer para os nossos filhos aonde eles têm que estar? Se nós não seguimos o que nossos pais queriam, quem somos nós para achar que a gente possui alguma coisa, principalmente que a gente tem posse de um outro irmão? Talvez o mentor me disse que tu gostava, teu pai te obrigava a fazer umas coisas que tu não gostava. Então, pelo menos não faça tudo eu, né? Por que não? Por que forçar quando a gente não gosta de ser forçado? Buenas. Era isso.